Você já ouviu isso antes? Não come manga com leite, que faz mal. Não corta unha à noite, que traz azar. Cuidado com esse olhar, que criança pequena pega mal olhado fácil. Você ouviu tantas vezes que parou de ouvir. Virou ruído de fundo. Virou fala de velho. Virou aquele sorriso envergonhado que a gente dá quando alguém de fora pergunta se você realmente acredita nessas coisas. Mas e se por trás de cada um desses avisos existisse uma história real? Não uma história inventada para assustar criança. Não uma superstição sem pé nem cabeça, mas uma história verdadeira, com origem documentada, que atravessa a Roma antiga, a Europa medieval, os navios que cruzaram o Atlântico e os quintais de barro do interior do Brasil, até chegar nos lábios da sua avó, que repetia tudo isso sem saber exatamente de onde tinha vindo, mas sabendo, com toda a certeza do coração, que era importante. Hoje o relicário do campo vai te levar de volta à mesa da sua infância. Aquele momento em que sua avó levantava o dedo e dizia uma coisa que você fingia não ouvir. Porque dessa vez, você vai entender o que ela realmente estava dizendo. E quando você entender, vai querer que ela ainda estivesse aqui para você olhar nos olhos dela e dizer: você tinha razão. O tempo todo, você tinha razão. Vamos começar pela mais famosa de todas. Manga com leite mata, ou faz muito mal, ou pelo menos dá uma dor de barriga, que não é brincadeira. Todo brasileiro conhece esse aviso, e quase nenhum sabe de onde ele veio. A história começa nas grandes fazendas do Brasil colonial. Séculos atrás, quando o país era outro, e a vida no campo carregava um peso que poucos hoje conseguem imaginar. Naquelas fazendas, manga e leite eram dois alimentos fartos. A manga crescia nos pomares. O leite vinha do gado. E os trabalhadores que carregavam o peso daquele mundo no próprio corpo, homens e mulheres que do amanhecer ao anoitecer não paravam, descobriram que comer bem, comer farto, comer manga com leite, deixava o corpo satisfeito por mais tempo. Dava energia, dava força para resistir, para pensar, para continuar. E foi aí que o aviso apareceu. Dizem os historiadores que a história de que a combinação era perigosa, ou até fatal, começou a circular nas fazendas, justamente para impedir que os trabalhadores se alimentassem bem e descansassem. Uma mentira vestida de cuidado, um aviso que na verdade era uma corrente invisível. Mas havia uma segunda camada. Muitas pessoas sofriam de intolerância à lactose, sem saber o que era aquilo. O leite por si só já causava desconforto. A manga, rica em fibras e açúcar, acelerava tudo. A combinação produzia gases, inchaço, dor, e esse desconforto físico real foi suficiente para confirmar o mito, por gerações. A ciência nunca encontrou nenhuma toxicidade na combinação. Manga com leite é ingrediente de vitaminas e sorvetes, pelo mundo afora. Mas o aviso sobreviveu porque misturou uma história real de sofrimento com uma experiência física que muita gente viveu na própria barriga. Sua avó não estava inventando. Ela estava repetindo o que aprendeu. E o que ela aprendeu carregava dentro de si uma história muito mais profunda e dolorosa do que qualquer um imaginava. Agora vamos ao espelho. Comer na frente do espelho traz azar. Ou você come dobrado, ou chama coisa ruim para perto. Dependendo da avó, a versão mudava. Mas o aviso era sempre o mesmo. Fique longe do espelho quando estiver à mesa. Para entender essa crença, precisamos voltar à Europa medieval, num tempo em que o espelho não era um objeto comum, mas um objeto raro, caro e cercado de mistério. Naquela época, o espelho era visto como um portal, uma superfície que separava o mundo dos vivos, do mundo do além. Tanto que quando alguém morria, o primeiro gesto da família era cobrir todos os espelhos da casa,
para que a alma do falecido não ficasse presa no reflexo e pudesse seguir seu caminho em paz. Essa tradição chegou a Portugal, e de Portugal atravessou o Atlântico até o interior do Brasil. Comer diante do espelho seria realizar um ato cotidiano e mundano. Alimentar o corpo diante de uma porta para outro mundo seria descuido, seria falta de respeito com o que estava do outro lado. A versão mais prática e doméstica tem uma lógica quase científica. Ver o próprio reflexo comendo estimula visualmente o apetite. A pessoa come mais devagar, presta mais atenção, tende a se servir de novo. Em épocas de escassez, quando cada grão de arroz contava, comer mais do que o necessário era um desperdício real. E o aviso sobrenatural era a forma mais eficaz de garantir que ninguém esquecesse essa regra. O espelho na sala de jantar era um luxo. E luxo, no interior, vinha com responsabilidade. Existe uma crença que nenhuma cultura da humanidade deixou de ter. Não importa o continente, não importa a religião, não importa a língua. Em todos os cantos do mundo, em todos os tempos da história, as pessoas acreditaram que um olhar carregado de inveja ou desejo intenso demais podia fazer mal a quem era visto. Os gregos chamavam de mati, os árabes de nazar, os judeus de Ayin Hara, os italianos de malóquio. Os turcos criaram um amuleto de olho azul, que hoje é um dos símbolos mais reconhecidos do mundo. E no Brasil, essa crença chegou por todos esses caminhos ao mesmo tempo. Dos portugueses, dos italianos, dos espanhóis que colonizaram o país, e se misturou com os próprios saberes das comunidades indígenas, que também reconheciam o poder do olhar como algo que podia curar ou adoecer. As crianças pequenas sempre foram as mais vulneráveis, porque ainda não tinham defesas, porque eram puras demais para se proteger sozinhas. E os sintomas que os mais velhos descreviam, choro sem motivo, febre que vem e vai, prostração, um mal-estar que os remédios não resolviam, tem uma explicação que a psicologia moderna foi descobrir muito depois. Bebês e crianças pequenas são extraordinariamente sensíveis à energia emocional das pessoas ao redor. Um adulto que segura uma criança com ansiedade intensa, que a observa com admiração excessiva, ou que projeta sobre ela emoções muito fortes, pode provocar respostas físicas reais no pequeno corpo. O sistema nervoso do bebê registra o estado emocional de quem está próximo, antes que qualquer palavra seja dita. A benzedeira que passava o ovo pelo corpo da criança e rezava baixinho, não estava apenas curando o invisível. Estava acalmando a mãe, e a mãe acalmada acalmava a criança. Era psicologia, antes de existir essa palavra. Sua avó não estava com medo à toa, quando cobria o rosto do bebê na visita. Ela estava fazendo exatamente o que 3.000 anos de observação humana ensinaram a fazer. Esta é uma das descobertas mais surpreendentes de todo esse mapeamento. A crença de que não se deve cortar unhas à noite existe no Brasil, em Portugal, no Japão, na Índia, na Turquia e em boa parte da Europa. Culturas que nunca tiveram contato entre si chegaram ao mesmo aviso, com variações diferentes, mas com a mesma essência. No Brasil, a versão mais comum diz que cortar unhas à noite chama a morte, ou traz luto para a família. Em Portugal, o aviso era mais direto: faz mal à saúde. No Japão, disse que encurta a vida dos pais. Mas a origem de todas essas versões é a mesma, e ela é completamente prática. Antes da iluminação elétrica, cortar unhas à noite, com a luz fraca de uma vela ou de um lampião, era genuinamente perigoso. A lâmina podia escorregar, a visibilidade era baixa, e num tempo sem antibióticos, um corte pequeno podia infeccionar, e uma infecção pequena podia matar. O aviso precisava ser forte o suficiente
para ser obedecido sem discussão. E nada é mais forte do que o sobrenatural. No universo rural, unhas e cabelos sempre tiveram um simbolismo especial. Eles continuam crescendo depois da morte, e isso os colocou no limiar entre a vida e o além. Manipulá-los à noite, quando o mundo do invisível estava mais próximo, era uma imprudência que os mais velhos não toleravam. Havia ainda a sabedoria da lua. No campo, tudo tinha seu tempo certo. Plantar, colher, podar, cortar. A lua cheia era o momento de força e crescimento. A lua minguante, de corte e retirada. Cortar unhas na fase errada era desperdiçar o que a natureza oferecia. Um aviso simples, uma história enorme. E chegamos às duas crenças mais carinhosas de todo esse universo. O soluço, aquele reflexo involuntário, incontrolável, que aparece na hora errada e não vai embora quando a gente quer. Que a gente tenta segurar a respiração, beber água de cabeça para baixo, se assustar, e nada funciona. Os antigos do interior do Brasil, e antes deles os portugueses medievais, tinham uma explicação diferente, e muito mais bonita. Quando você está com soluço, alguém está com saudade de você. Alguém, em algum lugar, está pensando em você com carinho, neste exato momento. E para descobrir quem é, basta fechar os olhos, pensar em nomes, e o soluço vai parar exatamente no nome da pessoa certa. Em Portugal, quando alguém soluçava à mesa, os outros diziam imediatamente: alguém te quer bem, e a pessoa pensava nos que amava, até o soluço parar. No interior do Brasil, numa época em que famílias ficavam separadas por meses, e às vezes anos, sem telefone, sem carta frequente, essa crença era um consolo real e profundo. Era o corpo dizendo que você não estava sozinho, que alguém, longe, ainda pensava em você. E a orelha que esquenta. Essa crença tem uma das origens mais documentadas de todo o universo popular. Ela vem diretamente da Roma Antiga. O escritor romano Plínio, o Velho, que viveu no século I depois de Cristo, registrou em sua obra a crença de que uma sensação de calor no ouvido era sinal de que alguém falava sobre a pessoa à distância. Os romanos observavam isso com tanta convicção que Plínio achou necessário registrar. A divisão entre orelha esquerda e direita também é romana. A direita era o lado do bem, da honra, do correto. A esquerda era o lado do mau presságio. A própria palavra sinistro vem do latim sinister, que significa simplesmente esquerda. Orelha direita esquentando. Alguém fala bem de você. Orelha esquerda. Alguém fala mal. Essa crença romana chegou a Portugal, foi incorporada à cultura popular e atravessou o Atlântico com os colonizadores. E no interior do Brasil, virou parte do idioma do corpo. Aquela linguagem silenciosa que os mais velhos sabiam ler com uma precisão que nenhum livro ensinava. Então você volta àquela mesa. A toalha xadrez, o cheiro de comida quente, a voz da sua avó vindo da cozinha, com mais um aviso que você fingia não ouvir. E agora você entende o que ela estava dizendo. Ela não estava inventando. Ela não estava com medo à toa. Ela estava carregando, sem saber o peso exato do que carregava, séculos de observação humana, milênios de atenção ao corpo, ao mundo, ao invisível. Uma sabedoria construída tijolo por pessoas que vieram antes dela, e antes das que vieram antes dela, numa corrente que atravessa a Roma Antiga, a Europa medieval e os caminhos de barro do interior do Brasil. Cada aviso tinha uma história. A manga com leite carregava dentro de si uma ferida histórica e uma observação real sobre o corpo, que as gerações foram passando adiante, sem precisar explicar o porquê. O espelho carregava o peso de um mundo, onde o invisível era tão real quanto o visível, e onde comer
Era um ato que merecia respeito e atenção. O mal-olhado carregava 3.000 anos de observação humana sobre a sensibilidade dos pequenos e o poder das emoções que os olhos transmitem, sem que a boca diga uma palavra. A unha à noite carregava a prudência de quem sabia que o corpo é frágil e que certas horas pedem cuidado. O soluço carregava a ternura de um povo que transformou até um espasmo involuntário numa mensagem de amor vinda de longe. E a orelha que esquenta carregava a sabedoria de quem sabia, desde sempre, que o corpo recebe sinais que a mente ainda não aprendeu a decifrar. Sua avó não tinha diploma, não tinha livro, não tinha laboratório. Tinha algo muito mais raro. Tinha a sabedoria de quem prestou atenção, de quem ouviu os que vieram antes, de quem entendeu que o corpo fala, que o mundo tem linguagem e que os avisos simples do cotidiano são, muitas vezes, a forma mais profunda que o conhecimento encontrou de sobreviver ao tempo. Você não levou a sério na época, mas ela sabia. O tempo todo, ela sabia.